bom. Hoje, então, dando continuidade à nossa leitura literária da Bíblia, dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro de Lamentações, que vem logo na sequência aí de Jeremias. Inclusive, muita gente acredita que Lamentações também foi escrito pelo próprio Jeremias. Mas nós temos também outros estudiosos que vão dizer que este livro foi escrito, na verdade, por um autor anônimo, enquanto outras pessoas ainda dirão que cada capítulo deste livro, que é bem curtinho, na verdade são apenas 5 capítulos, então, outros acreditam que cada um destes capítulos foi escrito por um autor anônimo diferente. Bem, no fundo mesmo, né, a autoria do livro não importa tanto assim, né? Principalmente se você pensar que não importa quem seja aí o autor, ele foi, na verdade, inspirado pelo Deus das Escrituras. Ainda mais se for um profeta como Jeremias, né? Aí ele seria, na verdade, um instrumento, não é mesmo? Enfim, Lamentações é um conjunto de lamentações. O título do livro é realmente autoexplicativo, mas na verdade o que você vai encontrar aqui são poemas que descrevem o estado de coisas de Jerusalém após a tomada e o cerco da cidade pelos babilônicos, comandados, né, o exército, na verdade, babilônico era comandado pelo Nabucodonosor II. Então, o profeta Jeremias viveu em Judá antes e durante a invasão e o cerco de Jerusalém. E ele tentou de todas as formas possíveis, né, alertar o povo com relação aí ao arrependimento que eles deveriam ter por seus pecados, sobre o esquecimento de sua aliança com Deus, sobre a não observação dos sábados, sobre a idolatria de outros deuses. E por aí vai, a lista é longa, mas ninguém deu ouvidos a Jeremias. Você parar pra pensar, ele era uma Cassandra praticamente, né? Você se lembra lá da história da queda de Troia, né? Então, Cassandra era aquela moça que era uma sacerdotisa de Apolo e que foi amaldiçoada, entre aspas, a fazer as previsões, né? A ser ali uma profetisa de desgraças mesmo, né? E ninguém acreditaria nela. Então, não sei, fiz essa associação, me digam o que vocês acham, me parece que ele é meio que a Cassandra aqui do Antigo Testamento. Mas tá. A missão de Jeremias era a de alertar o povo, não importando se eles lhe dariam ouvidos ou não. A parte dele ele fez. Mas não teve jeito. A invasão babilônica veio, o exílio veio, e agora só lhe resta lamentar, tá mesmo? O livro começa assim, olha só. Como está solitária a cidade populosa? Tornou-se viúva, a primeira das nações, a princesa das províncias em trabalhos forçados. Passa a noite chorando, correm-lhe lágrimas pelas faces. Não há ninguém entre seus amigos que a console. Todos os seus aliados a traíram, tornaram-se seus inimigos. E a partir daí, meus amigos, é uma ladeira abaixo. Então, este aqui é um livro triste, sombrio. Você tem toda a descrição de como o exército do Nabucodonosor quebra as muralhas de Jerusalém, mata ou escraviza a população todinha, taca-lhe fogo na cidade toda. Olha, e depois a gente continua lendo sobre os sobreviventes, né, deste entreveiro aqui, que vão rastejar pelas ruas, no meio dos escombros e tudo mais. Então, assim, desgraça pouca é bobagem aqui. Você tem a descrição impressionante, isso aqui me impressionou mesmo, de mães que vão se alimentar de seus próprios filhos. Então, veja bem. Aquela mãe que deveria amamentar o seu bebezinho, na verdade, está matando o seu bebê para se alimentar. Você tem jovens e idosos misturados ali, é um negócio terrível. Eles rastejam pelos escombros mesmo ali, pelas ruas empoeiradas. É um desespero danado, é uma miséria sem tamanho. Então não há mais esperança para a humanidade. Mas aí é que tal, espere só mais um pouquinho. O que está acontecendo aqui é o seguinte, apesar de toda esta miséria terrível que está acontecendo com aquele povo, apesar dessa punição tenebrosa, que é descrita aqui num dado momento como sendo uma punição pior do que a do povo de Sodoma. Então, apesar dessa punição terrível, o autor nos lembra também de que esta punição não vai durar para sempre. Então, apesar de toda a aflição, né, de todo o horror e tristeza dessa punição, em algum momento ele terá compaixão do seu povo. Então, ele vai dizer isso aqui, ó, porque o Senhor não rejeita para sempre. Embora aflija, ele se compadece com grande misericórdia, porque não se alegra afligindo ou fazendo sofrer os homens. Esse trechinho que eu li para vocês está no terceiro capítulo. O terceiro capítulo é o alívio aqui, né, dentre esses 5 poemas.
é provavelmente mais leve mesmo, porque aqui o leitor é lembrado da misericórdia de Deus. Então não há punição que dure para sempre. E além disso, o leitor também é lembrado o tempo todo de que redenção e perdão estarão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem genuinamente. Mas não basta se arrepender, depois disso você precisa manter a fé em Deus. A questão aqui é que Deus está pé da vida com este comportamento lamentável dos israelitas. Entra geração, sai geração e pá! Dá-lhe esquecimentos da lei, da aliança, do sábado. Aí vai lá Deus, ele recruta profetas, os caras vão lá avisar o povo de que Deus está descontente e assim, a ira divina é fogo. Então vamos todo mundo se arrepender aí, gente, numa boa. E aí você tem a questão de que os profetas, coitados, também vão sofrer pra caramba na mão desse povo, porque eles simplesmente não querem saber de desgraceiras futuras que alguém está prevendo ali. Eles, na verdade, nem acreditam naquilo ali mais. E o que é que Deus pode fazer, né? O que é que lhe resta? Castigo, né? Ah, vocês não vão parar de idolatrar Baal? Então tome invasão babilônica para ver se aprende. Aí quem sobrevive se arrepende. Mas aí é que tá, Deus já tá calejado com isso daí. Desde Gênesis ele vem acompanhando esse comportamento lamentável aí de seu povo. Então ele pede que o profeta diga algo como, olha só, essa geração aí, ó, já era. Não tem jeito. O perdão bacana mesmo vai ficar para a próxima geração. Mas eu tô vendo que vocês estão aí arrependidos no exílio, ó, bacana, continuem. Então, o povo tá lá sofrendo horrores, né? Enquanto isso, você tem Deus ali, por um lado, olhando para aquilo ali e dizendo: olha, eu avisei. Os meus profetas avisaram também, lembra? Pois é. Mas por outro lado, ele também sofre com o sofrimento de seu povo. Vou voltar rapidinho lá para Jeremias, capítulo 14, em que ele diz o seguinte, ó: dize-lhes esta palavra: meus olhos se desfazem em lágrimas, dia e noite, sem cessar, por causa da terrível desgraça da capital do meu povo, por sua ferida incurável. Então você vê, a questão aqui é a de que o povo leva Deus a castigá-los. Se eles obedecessem, se eles seguissem as leis direitinho, nada disso aqui estaria acontecendo. Então agora eles estão lá lamentando e esperando que Deus os libertará um dia. Mas tá, de volta aos 5 capítulos do livro, o interessante aqui é o seguinte: cada um destes capítulos vai mostrar a queda de Jerusalém de um ponto de vista diferente. Então, por exemplo, o capítulo 1 vai descrever Jerusalém como uma viúva abandonada por todos. Aqui a gente precisa prestar atenção num detalhe, né? Então, para o povo de Israel, eles tinham lá meio que um código de ética ou algo assim, bem, não importa. Existia esta regra, digamos assim, de que suas viúvas e seus órfãos não ficariam desamparados. Mas aí, neste momento aqui de esquecimento das leis de Deus e da aliança e etc., essa regrinha aí de ajudar, né, de não desamparar viúvas e órfãos, era uma das primeiras coisas que se perdiam. Mas então, Jerusalém no capítulo 1 é como se fosse uma viúva desamparada por todos. Mas ao mesmo tempo ela também é consciente de suas faltas e pecados que a levaram àquela situação. Agora, no capítulo 2, Deus é descrito como um guerreiro que, enlouquecido de fúria, vai lutar contra seu próprio povo. E aqui nesse segundo capítulo também que a gente vai encontrar os contrastes. Né, você tem aquela inversão lógica, né? Então, eu já tinha dado um exemplo para vocês da mãe que deveria amamentar para que o filho sobreviva e que, na verdade, está matando sua criança para se alimentar e sobreviver. Você tem aquele pessoal que pranteia a morte dos outros, né? Jogando cinzas nos próprios cabelos e tudo mais. Então, essas pessoas estão rastejando em meio à poeira e estão morrendo também. Olha essas imagens, né? São fortes pra caramba, né? Para pra pensar. E aí nós chegamos ao capítulo 3, que é o mais longuinho aqui do livro e que vai mostrar Jerusalém como um pecador arrependido. Volta o cão arrependido, né? Então, Jerusalém, enquanto um sofredor arrependido, aconselha o povo a se arrepender também. Então lembre-se, é aqui neste capítulo 3 em que nós teremos aquele alíviozinho, né? Você tem a lembrança da crença na bondade infinita de Deus, na compaixão, na fidelidade dele também com relação à aliança que foi firmada lá com Abraão. Então existe um certo otimismo aqui neste terceiro capítulo. Mas aí a gente chega no quarto capítulo. Aqui nós temos o povo lamentando o quão total foi a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E finalmente no capítulo 5, né, o último, o povo pede
para que Deus se lembre deles e os liberte, né? Só lembrando que aqui nós estamos falando de um povo exilado. Esse pessoal aqui passou pelo cerco de Jerusalém, foi escravizado. Mas olha só que interessante, aqui eles entendem que o seu sofrimento foi merecido. Mas tá, daqui a pouquinho a gente retoma este 5º capítulo. Eu queria só comentar com vocês o texto do Guia Literário da Bíblia sobre Lamentações, né? Pessoal, toda a bibliografia, né, os livros que eu uso para poder conversar com vocês sobre os livros da Bíblia estão na descrição do vídeo, tá? Se você se interessar por algum deles, os links estão todinhos ali, tá? Mas então, aqui neste texto, eles destacam uma frasezinha que está no início de Lamentações, né? Eu cheguei a ler esse trecho para vocês. A frase que eles destacam é esta aqui, ó. Não há ninguém entre seus amigos que a console. Na verdade, a tradução que eles usam aqui diz apenas: não há quem a console. E eles vão dizer isso aqui, ó. Retornamos ao tema do 1º capítulo, né? Isso lá no finalzinho do livro. Não há quem a console. Vinda da noite escura, em que a lágrima de Jerusalém está em sua face, a voz se levanta, transformando o choro em poemas e palavras diferenciadas, a desolação humana em grandeza. Essa frase plangente, né, não há quem a console, reaparece ao longo do capítulo, mudando o contexto, procurando uma declaração correspondente de consolo a partir de Deus, bem como dos amantes da fé de Sião, evocando identificação e apaziguamento em nós. Portanto, a frase como poema fala de uma solidão em meio a nossas ruínas, ó, não há quem a console. Que a destruição a qual ela testemunha deveria transformar-se em esperança. Então, quando você diz que não há ninguém que o console, o que você está esperando é isso aqui, né? Que aquele momento periclitante que você está vivendo se torne, né, se transforme com uma, sei lá, uma pontinha de esperança. Achei isso aqui bem bonito. Bem, este tema, né, vai permear, na verdade, o livro todo. Mesmo porque é o próprio Deus que está castigando aquele povo. Se o próprio Deus o está castigando, né, quem o consolará? Mas aí entra toda aquela questão de que nenhuma punição é eterna, de que Deus também sofre enquanto seu povo está sofrendo, e a certeza da misericórdia que virá em algum momento, certo? Pois muito bem. Sobre aquela imagem terrível, né, da mãe devorando os próprios filhos e tudo mais, aqui no comentário histórico-cultural da Bíblia, eles fazem o seguinte comentário: canibalismo. O canibalismo era um elemento padrão de maldições presente em tratados assírios do século VII, olha só. Era o último recurso em tempos de forma extrema. Vocês se lembram lá do caso dos exploradores de cavernas, né? Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha. Vejam lá aquele vídeo. Então, olha lá, era o último recurso em tempos de fome extrema. Vamos continuar. Podia-se chegar a esse nível de desespero em períodos de fome intensa ou como resultado de cerco, quando os suprimentos de alimentos se esgotam. Então, aqui neste livro eles vão dizer também, né, no Lamentações, eles vão dizer que não adiantava ter riquezas, né, dinheiro, ouro, pedras preciosas, nada disso adiantava, porque você não tinha o que comprar com aquilo. Então, em meio a esses escombros, onde os jovens e os idosos se misturavam rastejando, você via também as pedras preciosas rolando. Não serviam para mais nada, não é mesmo? Aí eles continuam. A guerra de cercos era comum no mundo antigo. Logo, não se deve supor que o canibalismo tenha sido uma prática tão rara. É terrível pensar nisso, mas o que a gente vai fazer, né? Isso acontecia. Bem, o final de Lamentações mesmo, e agora a gente volta um pouquinho ao final do 5º capítulo, é uma grande dúvida, na verdade, né? Eu vou ler aqui para vocês, me digam o que vocês acham. Olha só. Mas tu, Senhor, és rei para sempre. Teu trono dura de geração em geração. Por que te esqueces de nós para sempre e nos abandona por tanto tempo, né? Então, assim, para quem está sofrendo, aquilo ali é uma eternidade, é isso que a gente tem que pensar. Senhor, leva-nos a ti para que voltemos, renova os tempos passados. Ou será que já nos rejeitaste, que tua cólera não tem medida? Você vê, o livro termina assim, nesta dúvida, né? Será que já nos rejeitaste? Que tua cólera não tem medida? De novo, é o desespero extremo da pessoa que está passando por sofrimentos extremos, né? Mas por que eles estão passando por esses sofrimentos extremos? Ó, neste livro aqui, ó, Profetas e Reis, da Ellen G. White, no texto sobre Jeremias, intitulado A Condenação Iminente, né, ela vai dizer o seguinte, ó. Presta atenção nisso daqui, ó. A instrução que essas crianças hebreias haviam recebido no lar de seus pais fê-los fortes na fé e constantes no seu serviço ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra.
Então, a educação sólida fez com que essas crianças fossem fortes na fé. Como é que isso vai se perdendo nas próximas gerações, né? Então, a gente conversou sobre isso no vídeo sobre Jeremias. Eu vou deixar link para vocês na descrição do vídeo, vejam lá. Mesmo porque Jeremias complementa Lamentações e vice-versa, né? Mas então, a autora aqui, nesse trechinho que eu li para vocês, corrobora a opinião que eu compartilhei com vocês naquele vídeo. Sobre uma possível falha na educação, né? Dentro de casa mesmo. De uma geração para outra mesmo, né? É isso que vai levar, na minha opinião, né? Vejam lá o vídeo, vejam os comentários também para ver o que o pessoal acha. Mas então, seria esta falha na educação, no transmitir aquilo que aconteceu com meu avô, sei lá, passou pelo cerco de Jerusalém e tudo mais, aquela desgraceira toda. Então, é esta falhazinha na comunicação de geração para geração que vai levando este povo a esta desgraceira cíclica aí que parece que não tem jeito, né? A gente vem lendo o Velho Testamento aí de cabo a rabo, né? Nós vamos chegar ao Novo Testamento eventualmente, não é mesmo? Estamos lendo na ordem proposta aqui pela própria Bíblia, mas é isso. Esse povo que está arrependido aqui no cerco está fazendo o quê? Está educando de forma efetiva a próxima geração que será salva. Beleza, essa geração que será salva, que será libertada por Deus, será cuidada por Ele e tudo mais. Então, essa geração vai crescer na fé mais forte possível. Como é que isso vai se diluindo com o tempo? Fica aí o questionamento para vocês, mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. No mês que vem a gente conversa sobre mais um poeta. Olha só, nós vamos conversar sobre Baruch. É mais um livro bem curtinho, não tem desculpa para não ler Baruch pra gente conversar. Então, aliás, no mês que vem, não, mês que vem é outubro, né? O canal fecha somente para histórias de horror, mistério e morte, né? O nosso especial do mês do horror. Então a gente volta para conversar sobre Baruch em novembro. Olha só, vocês têm muito tempo para ler Baruch, sério mesmo. Então, no dia 3 de novembro, a gente conversa sobre este profeta, tá certo? É isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.